Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor, a paz que excede a todo entendimento, segundo Paulo registra na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 7. Dizer, irmãos, da alegria, do privilégio de estarmos aqui, nós que fomos agraciados pelo convite do pastor Renato para trazermos essa palavra de hoje e ao mesmo tempo sentimos a responsabilidade que é trazer uma palavra nesse tempo tão festivo, nesse tempo de igreja aniversariante. Parabéns, irmãos, pelos 41 anos de existência dessa igreja, essa agência do Reino de Deus da cidade de Pirassununga. Que Deus possa abençoar grandemente os irmãos e prover outro tanto mais e ainda mais de anos na vida e na existência da igreja. Quero dizer da minha alegria, do privilégio de estar com os irmãos, mesmo à distância, mesmo cumprindo as regras do isolamento social devido à pandemia da Covid-19. Mas ainda assim é uma alegria, um privilégio congratular com os irmãos e participar desse momento tão alegre, tão festivo, que é o tempo de aniversário, que é o tempo dos 41 anos de existência desta igreja. Irmãos, eu fiquei pensando, a partir do convite, do honroso convite do pastor Renato, eu fiquei pensando no que trazer para os irmãos. E primeiramente me ative ao significado dos 41 anos. Quanto de história essa igreja já não terá escrito, quanto de fatos interessantes, quanto de passagens maravilhosas e marcantes, certamente a igreja não tem nesse tempo todo de existência. Eu gosto muito, irmãos, do significado dos números. E eu pensava no número 41 e comecei a imaginar na possibilidade que há de decompor o número 41 no número 40 e no número 1. Fiquei refletindo, 40, irmãos, traz na Bíblia a ideia de um tempo completo, de uma idade de maturidade. É interessante a gente analisar algumas ocorrências do número 40 na palavra de Deus. Jesus jejuou por 40 dias antes de ser tentado pelo inimigo no deserto. E você pode conferir essa passagem em Mateus capítulo 4, no versículo 2. O dilúvio durou sobre a terra 40 dias, segundo registra Gênesis capítulo 17, lá no versículo 12. Os espias enviados por Josué caminharam pela terra e espiaram a terra por 40 dias, Números 13, versículo 25. Moisés esteve no monte recebendo do Senhor as leis e as diretrizes para o povo de Israel durante 40 dias, a ponto de o povo tê-lo como tendo falecido. Um tempo completo, e você pode observar essa ocorrência em Deuteronômio 9, versículo 11. Um tempo de completude, um tempo de uma ideia completa, o tempo de uma idade. Gosto muito de determinados personagens, irmãos, da palavra de Deus. Gosto muito do rei Davi, gosto muito de Neemias. E fiquei pensando nesses servos de Deus e me lembrei de Moisés. E você pode decompor a idade de Moisés, que viveu 120 anos, segundo registra a palavra de Deus. Você pode decompor em 3 pacotes de 40. Do 0 aos 40 anos, Moisés foi um príncipe na casa de Faraó. Dos 40 aos 80, segundo pacote de 40 anos, Moisés foi forasteiro no deserto de Midian. Um cuidador ignoto de ovelhas, mas que foi visitado de uma forma maravilhosa pelo Senhor no evento da sarça ardente. E você deve se lembrar muito bem dessa história. E a partir daquele encontro, os 40 anos últimos da vida de Moisés seriam totalmente marcantes. Aquele tempo em que ele se torna um estadista e que, através do seu trabalho, o Senhor opera a libertação da escravidão do Egito. Extraordinária a vida de Moisés. 3 momentos de 40 anos. Mas a idade da igreja, ela não apenas tem o número 40, ela tem o número 1. E o número 1, irmãos, aponta de uma forma maravilhosa para aquele que é único.
para aquele que é o Todo-Poderoso, para aquele que é o Senhor das nossas vidas, o único Deus. Você pode observar as ocorrências do único em Deuteronômio 6,4 e 1 Timóteo 1, versículo 17. Que associação maravilhosa, irmãos, a ideia do 40 como um tempo de completude, um tempo de maturidade, um tempo de vida, e o número 1, o número que aponta para o Senhor Deus Todo-Poderoso. Que associação maravilhosa, que segredo maravilhoso da igreja aniversariante com 41 anos de idade. E tendo tudo isso por pano de fundo, irmãos, eu fui meditando na palavra de Deus e perguntando ao Senhor sobre o que devia trazer nessa data tão festiva, tão comemorativa, que palavra de esperança, que palavra de alento que eu poderia trazer para os irmãos hoje. E o Senhor me levou para Mateus, capítulo 16, dos versos 13 e 18, que eu gostaria de convidar você a me acompanhar nessa leitura dessa tão conhecida porção da palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus nesta perícope: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos. A pedagogia de Jesus é maravilhosa. Olha como Jesus aborda essa questão. Quem diz o povo ser o Filho de Deus? Quem diz o povo, o Filho do Homem? Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias ou qualquer dos profetas. E Jesus então retruca de uma forma maravilhosa: e vós? E vós? Quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, tomando de ímpeto a palavra, diz: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que declaração maravilhosa e profunda, irmãos, declaração essa que por boca do próprio Jesus, ela emana do Senhor, como Jesus mesmo conta logo adiante. Ele então resume de uma forma maravilhosa a natureza e a identidade de Jesus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, bem-aventurado és porque não foi carne, nem foi sangue que tu revelaram. Ou seja, essa revelação, essa verdade não emana de você mesmo, mas pelo contrário, ela veio do Pai, do meu Pai que estás nos céus. Palavras de Jesus. Eu também te digo, agora Jesus faz um arremate desse diálogo de uma forma muito profunda, e aqui é uma mensagem para você, igreja aniversariante. Jesus arremata e digo: também eu, agora é Jesus falando, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não hão de prevalecer contra ela. Nós lemos Mateus capítulo 16, os versos de 13 a 18. Oremos, irmãos. Pai, a Tua palavra foi lida nesse instante, Senhor, a Tua palavra foi declarada segundo aquilo que o Senhor colocou em meu coração, ó Pai. Agora eu te peço que de forma maravilhosa o Senhor use o Teu servo, Senhor, para que aquele recado que o Senhor colocou em nosso coração seja transmitido com fidelidade, com clareza, Senhor, e que Teu Santo Espírito tenha livre trânsito pelo coração dos irmãos que estão assistindo essa mensagem, para que recebam, né, com integridade, com inteireza, com profundidade a mensagem que o Senhor quer transmitir ao coração da igreja aniversariante nesta data. Pai, eu te peço em nome de Jesus, a compreensão desta mensagem, que as imperfeições do Teu servo sejam agora reparadas, ó Pai, de forma que o Teu servo seja canal na transmissão dessa palavra, como o Senhor colocou em meu coração. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto muito conhecido, irmãos. Esse é um texto muito usado, inclusive, e muitas vezes mal entendido, mal interpretado. Jesus, então, de uma forma pedagogicamente maravilhosa, ele aborda uma questão. Jesus não chega direto e faz uma pergunta para Pedro. Ele queria dialogar com Pedro. Foi o Senhor que fez com que Pedro tivesse o ímpeto da resposta. Mas Jesus se vale de uma pedagogia maravilhosa e começa a dizer:
quem que estão dizendo por aí que eu sou? E ele ouve, ah, Senhor, foram lembrando, o Senhor é João Batista, o Senhor é algum dos profetas, é isso que o povo está dizendo por aí, porque o Senhor deve ter esse cunho de profeta, e talvez um profeta ressuscitado, um profeta ressurreto, porque obra maravilhas como o Senhor obra. E Jesus então, tomando esse pano de fundo, faz a pergunta certeira, e vocês? O que dizem que sou? O que vocês falam? O que vocês acham? Qual é a crença de vocês? Temos caminhado durante todo esse tempo? E o que vocês dizem acerca da minha pessoa? Pedro então faz uma declaração maravilhosa, uma declaração inspirada por Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus faz um trocadilho que precisa ser entendido. Jesus diz, na verdade você é Pedro. E sobre essa pedra, não a pedra Pedro, nele não se refere à pessoa do discípulo, mas a pedra é a referência, a afirmação tão forte, tão contundente que Pedro fizera há pouco. Sobre essa pedra, sobre essa verdade, sobre essa declaração de fé, sobre essa confissão de que eu sou o Filho de Deus, porque Deus é quem te inspirou para falar isso. Sobre essa verdade, eu declaro que eu vou estabelecer a minha igreja. Essa é a primeira vez, irmãos, que o Novo Testamento relata, registra a palavra igreja. Essa é a primeira vez que a ideia da concepção da igreja é feita. E de forma inquestionável, incontestável, que há uma linkagem direta da figura do organismo da igreja com Cristo. Cristo fala, eu vou estabelecer a minha igreja sob essa declaração de fé. Sob essa declaração de fé, ela será estribada. E aí, ele continua e faz uma declaração que é muito interessante, uma declaração que deve ser uma mensagem, que é uma mensagem para o seu coração hoje, igreja aniversariante. Jesus completa dizendo que as portas do inferno não hão de prevalecer. As portas do inferno não hão de prevalecer sobre a igreja. E eu posso dizer que, sendo a segunda igreja batista de Pirassununga uma partícula da igreja de Cristo, uma partícula da congregação dos primogênitos, segundo registra o autor de Hebreus, eu posso dizer para vocês, nesse dia, que as portas do inferno jamais prevalecerão contra esta igreja aniversariante. A garantia é do próprio autor e consumador da nossa fé. É ele quem diz que as portas do inferno não hão de prevalecer sobre a sua igreja. E é interessante, irmãos, muitas vezes a gente se pega em questiúnculas, e já observei várias delas a partir desse texto. Puxa, quais são as portas do inferno? Quantas são? Isso, na verdade, pouco importa. Mas eu quero trazer para você hoje uma reflexão a partir desta verdade, que as portas do inferno não hão de prevalecer contra a igreja do Senhor. Talvez nós pudéssemos denominar esta reflexão, nesse momento alusivo ao aniversário da igreja, de 4 fatos acerca da igreja que resiste às portas do inferno. 4 fatos acerca da igreja que resiste às portas do inferno. A primeira ideia, irmãos, quando nós ouvimos e quando nós lemos sobre portas do inferno, a gente deve imaginar as cidades do mundo antigo, as cidades-estado, as cidades fortaleza, que eram protegidas por muros elevados, reforçados por fossos que impediam e que dificultavam a invasão inimiga, e guardadas por fortes portões, guardados por soldados armados. Essa é a ideia das portas do inferno que a gente precisa resgatar para essa nossa reflexão hoje. Então, portas do inferno, irmãos, que traz essa ideia de proteção, traz essa ideia de poderio. E quando na atividade militar antiga, quando se dominava os portões de uma cidade, a cidade estava tomada. Quando as incursões militares externas saíam exatamente dos portões da cidade. Então a primeira ideia de portões, meus irmãos, é essa ideia de poderio,
essa ideia de proteção, essa ideia de embarreiramento, essa ideia do ponto de partida de uma incursão militar. Só que aqui Jesus traz uma caracterização interessante, são as portas do inferno, se referindo a esse poderio, a esse embarreiramento, a essa fonte de resistência militar, fazendo uma linkagem com o nosso inimigo, fazendo uma linkagem com o mal. Então a primeira ideia que podemos ter, irmãos, é que portas do inferno se refere ao poder do mal. Eu quero que você vá construindo na sua cabeça a mensagem que Jesus quis dizer quando disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. As portas do inferno significam o poder do mal, o poder do inferno, o poder do nosso adversário, o poder de Satanás. Mas portas do inferno também, irmãos, diz do limite do reino das trevas. E é importante hoje que você tenha essa reflexão clara, há uma ideia de limite, de demarcação. Nós vamos nas páginas bíblicas identificar claramente essa ideia de dois reinos. O reino do inimigo, que se opõe a Deus, mas que é vencido, já é um perdedor. E o reino dos céus, que é o reino que é expandido pelo Senhor. A ideia de portas do inferno traz essa ideia de limítrofe, de território, de fronteira. As portas do inferno apontam também, irmãos, para a natureza espiritual da igreja. Muitas vezes nós nos pegamos com a ideia de que a igreja se tornou uma empresa, de que a igreja é uma organização humana, de que a igreja é uma organização, quem sabe, filantrópica, esvaziando a ideia da espiritualidade, da natureza fortemente espiritual da igreja. Essa palavra de Jesus nos ajuda a restaurar a ideia de que portas do inferno evoca uma oposição que faz reconhecer na igreja a sua natureza espiritual, agência do reino de Deus. E é interessante que as portas não prevalecendo contra a igreja significa esse enraizamento da igreja em Cristo. É por isso que Jesus disse que a partir da sua declaração de fé, Pedro, a partir dessa declaração de que eu sou o Filho do Deus vivo, é que eu vou estabelecer a minha igreja. Daí essa oposição pronta e franca contra as portas do inferno. Com essa ideia em mente, com esse pano de fundo em mente, é que nós vamos pensar um pouco. Nós vamos refletir sobre 4 fatos acerca da igreja, tendo como pano de fundo esse fato de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos nos lembrar do propósito da igreja. Você já parou para pensar a respeito? Por que existimos como igreja? Por que Jesus fundou, já preparando a sua partida? E essa é a fala para Pedro. Ela olha para a ressurreição e a ascensão de Jesus. Ele olha para o momento que o Espírito Santo seria derramado como Consolador. Ela olha para o nascimento desse organismo que representa a congregação dos salvos, a sua igreja. Qual é o propósito dessa criação? É interessante, irmãos, a igreja existe para dar seguimento à obra de Cristo. A própria palavra de Deus trata Cristo como o segundo Adão. E isso vai nos fazer rememorar a história do primeiro Adão. Eis que a terra estava em caos. Eis que a terra estava desordenada. A palavra caos no nosso léxico português traz essa ideia de bagunça, de desordem. Mas é interessante que a ideia no grego é ainda mais profunda, irmãos. Ela traz a ideia de uma condição tal que permite qualquer tipo de formação. É um momento matricial que pode virar qualquer coisa. E agora a presença de Satanás caído na terra gerava um caos que poderia gerar nela uma desordenação profunda. Então o homem é colocado, como diz Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, que o homem foi colocado como reino e sacerdote. Imaginem você, Satanás, que sempre teve por usurpação ser igual a Deus. De repente ele olha para um ser
que ele sabe ter sido criado do barro. E ele olha, como diz da minha terra, ele reconhece imediatamente cara de um, focinho do outro. Esse sujeito, sendo feito do pó, tem prontamente a semelhança com Deus, que é tudo que eu quis ser igual a Deus. O ódio é pronto. Então Satanás estabelece um ardil, Satanás estabelece uma trama para fazer derrubar o homem. Você e eu sabemos da história. De repente, ele se mostra na figura de uma serpente, engoda Eva, Eva cai e em seguida o homem também peca. E o restante da história você sabe. E agora, Gênesis capítulo 3, é o Senhor que vem e traz 4 maldições interessantes. Deus amaldiçoa o homem, Deus amaldiçoa a mulher, Deus amaldiçoa o animal serpente, Deus amaldiçoa Satanás. E na maldição de Satanás, há uma palavrinha muito forte. Deus diz que um dia, um descendente daquela mulher, ainda que ferido no seu calcanhar, esmagaria a cabeça do inimigo. Essa é uma profecia, irmãos, que aponta para Jesus, o autor da igreja. Então, quando nós falamos dessa igreja que resiste aos portões do inferno, as portas do inferno, a gente precisa imaginar todo esse contexto. Agora, Jesus vem para estabelecer reino e sacerdócio aqui na terra. Satanás tenta engodá-lo, como fez com Adão, de várias maneiras, e não consegue. E agora Jesus está no final do seu ministério, indo praticamente para a cruz, e ele anuncia então a gênese da igreja, nessa ideia de continuidade do seu propósito aqui na terra. Que propósito maravilhoso! Então é com essas ideias todas como pano de fundo que eu quero refletir com os irmãos esses 4 fatos que significam que os portões do inferno, que as portas do inferno não se estabelecerão contra a igreja de Jesus. O primeiro fato, irmãos, que a igreja é uma instituição perene. E é muito importante que isso seja uma palavra de esperança para o meu e para o seu coração nesses dias. Esses dias de grande pandemia, irmãos, esses dias são dias angustiosos, são dias de apreensão, são dias em que a gente olha e às vezes pensa, será que a igreja sobrevive? De repente não podemos abrir mais publicamente, de repente fomos para o online, de repente a gente se sente como que tolhido, a igreja sobreviverá? E esse é um dia, irmãos, de trazer uma palavra de esperança para o seu coração, uma palavra de esperança para o nosso coração. A igreja, sim, resistirá com absoluta convicção, porque quem disse que ela vai sobreviver, que ela vai resistir, foi o Senhor. Foi o Senhor que disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Isso nos assegura a perenidade da igreja. E se você e eu olharmos para a linha da história, nós vamos observar tantos foram os momentos de angústia, tantas foram as perseguições, tantas foram as cadeias e ainda muito mais no tempo de perseguição, a igreja se multiplicou e se fortaleceu. E assim tem sido, irmãos, nos países da janela 40, a perseguição gera uma igreja subterrânea ainda mais numerosa e forte. O primeiro fato, portanto, é que a igreja é perene, é um organismo estável, ela resistirá a esse embate, a essa condição circunstancial, por mais difícil que seja. Nós não sabemos que rumos o mundo terá daqui para frente. Nós não sabemos por quanto tempo o vírus veio para ficar, e nós não sabemos por quanto tempo ele estará entre nós. Nós não sabemos quanto tempo durará o isolamento social, a necessidade de máscara. Nós não sabemos qual será o impacto na sociedade, na economia, mas uma coisa eu posso assegurar a você, à luz da palavra de Deus, a igreja vai resistir a mais esse embate, porque ela vai ficar firme diante das portas do inferno. Que segurança, irmãos, a gente imaginar, e quando nós pensamos na igreja, há uma dupla visão, há uma ideia de organismo, mas também igreja somos cada um de nós. Então essa perenidade me atinge a você. E eu, quando pensava nessa perenidade, eu pensei no Salmo 23,
Eu amo essa porção da palavra de Deus. Lá no versículo 4 do Salmo 23, há uma passagem muito interessante que serve-se muito bem a esse momento em que pensamos acerca da perenidade da igreja nesses tempos angustiosos. Assim diz o salmista Davi: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda assim eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Essa é a certeza, igreja aniversariante. Esse é o primeiro fato que eu queria, em nome de Jesus, incutir no seu coração. Não importam as circunstâncias, não importa o que vai acontecer, importa que a igreja vai ser firmada e vai ser mantida, porque ela resistirá, por palavra do Senhor, às portas do inferno. O segundo fato, irmãos, da igreja que resiste às portas do inferno é a igreja que saqueia o próprio inferno. Interessante a palavra de Jesus quando nos ensinou a oração do Pai Nosso, e você pode observar essa passagem em Mateus 6, do versículo 10, ele diz: venha o teu reino, venha o teu reino. E é muito profunda essa ideia, nessa frase tão curta de venha o teu reino, porque a gente precisa lembrar dessa dicotomia de dois reinos. A expansão de um significa a contração do outro. Não é possível servir a dois senhores. Ou nós fazemos parte da expansão de um reino, que certamente levará à contração do outro, ou fazemos o inverso. E Jesus nos ensina a orar exatamente assim: Senhor, que a minha vida seja tal que eu expanda o teu reino. E essa expansão agora, irmãos, no movimento contrário, a gente vai invadir as portas do inferno, que elas não prevalecerão. E esse reino de Deus será por intermédio da igreja expandido. Empurrado será o reino de Satanás, contraído será o reino de Satanás, e as portas do inferno não poderão prevalecer contra isso. É por isso que Jesus, em Mateus capítulo 16, versículo 15, dá uma ordem, Marcos 16, capítulo 15, dá uma ordem muito forte: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ide, avante, rompa as portas do inferno e resgata o pecador, anunciando a palavra de salvação e de esperança. E eu sei que essa é uma igreja missionária, eu sei que essa é uma igreja que tem feito isso, e tenho certeza, irmãos, esse trabalho não tem passado desapercebido para o Senhor. É de grande valor para o Senhor quando nós nos lançamos na visão missionária. Quando nós nos preocupamos em conquistar para Jesus o nosso colega de trabalho, o nosso vizinho, ou as cercanias da nossa cidade, ou ainda lugares longínquos, como essa igreja tem feito. Nós precisamos apropriar-nos dessa ideia de que as portas do inferno não hão de prevalecer contra a igreja do Senhor, e precisamos avançar por portas do inferno afora e resgatar aqueles que estão a passos largos caminhando para a perdição. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eles estão no reino de Satanás. Adiante, avance pelas portas do reino de Satanás, porque o Senhor é contigo. E igreja, as portas do inferno não hão de prevalecer contra você. Elas vão recuar e o reino de Satanás se contrairá cada vez mais. Nesse saqueamento do inferno, irmãos, há uma palavra tão interessante, tão grandiosa, que diz que o Senhor que revela a sabedoria de Deus para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades dos lugares celestiais. Olha que saque do inferno! Por intermédio da igreja, a palavra de Deus, o reino de Deus, as maravilhas do reino de Deus serão anunciadas e serão trazidas ao conhecimento dos principados e potestades nas regiões celestiais. Claríssima referência a essa visão espiritual, e você pode ler isso em Efésios 3, capítulo 3, versículo 10. O terceiro fato, irmãos, não menos importante, é um alento pessoal a mim, é um alento pessoal a você. O cristão, a igreja de Cristo que somos cada um de nós, somos guardados pelo Senhor a cada dia. A cada dia as portas do inferno não prevalecem contra a nossa vida, não prevalecem contra a nossa existência. Observe comigo,
Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, disse: o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas as portas do inferno não hão de prevalecer contra a igreja do Senhor. Certa vez, próximo de morrer, Jesus chama Pedro para uma conversa e diz: Pedro, Satanás te pediu para se andar. Satanás te requeriu a sua vida para dar uma bagunçadinha, mas eu intercedi por você. Que maravilhoso é imaginarmos, irmãos, que a igreja tem essa garantia. Que maravilhoso é imaginar que a igreja tem essa proteção. Que maravilhoso é a gente imaginar que o Senhor é quem cuida de nós, que nos protege a cada dia contra os embates, contra os ataques do inimigo. As portas do inferno não prevalecerão e por isso nós seremos guardados todo dia. A palavra de Deus nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Imagine que nesta manhã elas se renovaram, na manhã seguinte se renovará e assim sucessivamente. E as misericórdias do Senhor, essas que se renovam a cada manhã, são a razão de não sermos consumidos todos os dias. Que maravilhoso, que palavra, irmãos, de segurança, de esperança, que nós podemos nos apropriar sabendo que Ele cuida de nós. E esse cuidado, inclusive, atinge o nosso físico. Olha só o que diz a palavra de Deus: está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja, e esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Tiago 5,14. E o doente será curado. O cuidado atinge, inclusive, a nossa parte física, a nossa saúde física. Que cuidado maravilhoso e que importante é, irmãos, sabermos isso quando vivemos em plena pandemia, quando vivemos sobre o risco do adoecimento e muitas vezes até assustados com a possibilidade do adoecimento. O Senhor, aquele de quem Pedro fez a declaração de que é filho de Deus, essa é a base da igreja. E se a igreja está assentada nele, as portas do inferno não prevalecem contra ela. E nós somos guardados todos os dias. Nós podemos contar com a companhia diária do Consolador, o Espírito Santo enviado pelo Senhor. Foi Jesus mesmo que disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, se referindo ao Espírito Santo, a fim de que esteja sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. João capítulo 14, versículos de 16 a 17. Que segurança maravilhosa é essa, irmãos? Que maravilhoso é sabermos que nós somos objetos do cuidado de Jesus. O líder da igreja, o Senhor da igreja, cuida de nós a cada dia, de forma que as portas do inferno não prevalecem contra nós. Nós podemos passar por angústias, nós podemos passar por dificuldades, mas nós podemos ter certeza, como o salmista Davi disse, que ainda que caminhemos pelo vale da sombra da morte, ainda que seja a situação mais difícil e mais desafiadora da sua vida, tenha certeza, Ele está com você. Tenha certeza, é Ele quem te sustenta. Tenha certeza que Ele faz com que as portas do inferno não tenham uma ação danosa sobre a sua vida. Ele está no comando disso, Ele está no controle e cuidando de você. O quarto fato, irmãos, é muito maravilhoso, ainda mais cheio de esperança para a nossa vida. O crente tem assegurada. O crente tem assegurada a vida eterna. É interessante quando Jesus faz menção do reino do Hades. Hades traz a ideia de morte, o reino daqueles que morrem, a figura da morte. Quando ele diz que a porta do inferno não prevalece, ele está ao mesmo tempo falando da sua morte e ressurreição, que a morte e o inferno não poderão contê-lo. Ele ressuscitou. E essa é a maior esperança que nós podemos ter na nossa vida. Nós sabemos que a nossa vida é finita. Nós somos finitos. Os nossos dias sobre a face da terra é de uma existência contada. Um dia chegará a nossa morte. Mas nós temos e podemos ter, irmãos, uma garantia absoluta
uma garantia de que Ele é por nós, uma garantia de que, uma vez fechados os olhos para essa existência, acordaremos no reino celestial, porque as portas do inferno não prevalecerão, porque a nossa salvação garantida está, porque esse é o nosso anelo, essa é a nossa firme convicção de que nós passaremos a eternidade ao lado dele, porque Ele é o nosso Salvador. É Ele quem nos dá a vida eterna. 1 João 2, versículo 25. Respondeu Simão Pedro, lá em João 6, 68, para onde iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Que confissão maravilhosa, irmãos, estribada nessa certeza que o próprio Jesus corrobora, João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, ainda que passe pela morte física, viverá. Que certeza maravilhosa é essa que nós podemos ter? Que fato maravilhoso é esse? Que maravilhoso é saber que nós somos perenes como igreja, como instituição, seremos fincados, estaremos sempre arraigados e as portas do inferno nunca, jamais extinguirá a igreja. Que bom é sabermos, irmão, que podemos saquear em nome de Jesus o inferno, porque a salvação está assegurada para aqueles que estão perdidos por meio de nossa obra missionária. Que maravilhoso é imaginar que Ele nos cuida diariamente, muito mais que cuida dos pássaros ou do que os lírios do campo. Ele tem um cuidado diário conosco. E finalmente nós podemos ter assegurada na nossa alma, firme no nosso coração, a certeza da vida eterna. Igreja aniversariante, aproprie-se desses 4 fatos acerca da igreja que resiste às portas do inferno. Acerca da igreja contra quem as portas do inferno nada podem fazer. Porque nós estamos arraigados naquele que é o Filho de Deus, naquele que foi enviado para morrer no meu e no seu lugar. E eu queria finalizar, irmãos, deixando essa palavra com vocês. Se encontra 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, amados irmãos da Segunda Igreja Batista de Pirassununga, a igreja aniversariante, sede firmes. Continue inabaláveis, continue estaqueados, continue afincados onde o Senhor tem plantado os irmãos. Inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Cumpra, amada igreja, aquele propósito de ser reino e sacerdote para o qual o Senhor te chamou. Cumpra esse propósito com grandeza, com galhardia, sabendo que as portas do inferno não prevalecerão. É tempo, irmãos, de comemorar, é tempo de nos alegrarmos, mas é tempo também de nos apropriarmos de uma palavra de esperança. E essa palavra é para o seu coração. Essa palavra, advinda da palavra de Deus hoje, é um consolo para a sua vida. Em dias de aniversário, em dias dessa comemoração pelos 41 anos de existência da igreja. Que o Senhor possa abençoar e que venha outro tanto, que ainda tem uma existência profícua até a volta do Senhor, cumprindo com firmeza, cumprindo com abundância aquele chamado que o Senhor tem feito na vida dos irmãos. Que Deus abençoe grandemente. Que Deus estabeleça cada dia a sua igreja, não apenas na cidade de Pirassununga, mas que expanda até os confins da terra. Que Deus abençoe grandemente. Eu queria orar com os irmãos. Pai, essa foi a palavra, Senhor, que o Senhor colocou em meu coração. Essa foi a palavra, ó Pai, que o Senhor me inspirou para trazer a esta igreja aniversariante nessa data tão importante, ó Pai. E agora, Senhor, a partir do anjo dessa igreja, eu quero pedir que as tuas bênçãos especiais sejam derramadas de forma abundante sobre esta igreja, Senhor. Que essa igreja tenha a cada dia a visão do reino, que essa igreja tenha a cada dia, ó Pai, a visão ministerial daquilo para o que o Senhor tem chamado, ó Pai. Que seja uma igreja cada vez mais evangelística, que seja uma igreja que cada vez mais saqueie o inferno, ó Pai, e anuncie e leve a tua salvação àqueles que estão perdidos. Que seja uma igreja focada em Ti, Senhor, que seja uma igreja que busque a cada dia o crescimento e o desenvolvimento espiritual, o aumento da comunhão contigo, o crescimento na fé, Senhor.
Abençoa a tua igreja, ó Pai. Abençoa cada um dos meus irmãos que fazem parte dessa porção do corpo de Cristo. Eu oro confiadamente em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe grandemente, graça e paz.